Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo isso daí, essas aulas gravadas de resolução das questões da UEMA. Meu nome é Alessandro, professor de Geografia do Alcubo. Estou aqui para ajudar vocês na UEMA prova de 2022, uma prova tranquila, né? Uma prova relativamente fácil de geografia. Tudo bem? Lembrando a vocês que nós estamos transmitindo, né, vendo essas aulas pelo YouTube. Então, vocês se inscrevem no canal, não é? Vocês ativem aí o sininho para receber vídeos novos, informações, né, de vídeos novos e tal. Beleza? E lembrando também que o Alcubo está aí nas redes sociais, e para você conhecer melhor o cursinho, não é? Campeão de aprovação no Nordeste brasileiro, você dá uma olhada, não é? E vê aí os cursos que encaixam aos seus interesses. Certinho? Tudo bem? Temos preparatório para o Enem e temos também preparatório para vestibulares regionais. Certinho? Tudo bem? Lembrando a vocês que essas aulas gravadas, elas fazem parte de um simulados, né, que você tem que fazer bastante, e conhecer a prova, certo? Conhecer a prova da UEMA, que é o objetivo de vocês também, certinho? Conhecer a prova, saber o quê? Saber que vocês fez bastante questões, não é? E saber que você tem métodos de resumo, né? Criar o seu método de resumo acaba facilitando a sua vida para aprovação. Beleza? Então, hoje nós vamos observar aqui, certo? A prova que aconteceu dia 22/5/2022, certinho? Então, vamos lá. Então, vamos então para a prova, né? A resolução da prova da UEMA 2022, certo? Lembrando que nós estamos aí, a prova é dividida por área, né, de conhecimento, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, onde que tem as questões da área de conhecimentos das ciências humanas e suas tecnologias, certinho? Beleza? Que abrange não só geografia, mas também outras disciplinas, como história, filosofia, sociologia, né? Certinho? E aí, as questões já marcadas são as que correspondem à geografia, certo? Temos aqui uma questão 25, de nível difícil, cansativo, na verdade, né? Depois uma questão de nível mediano, 26, uma questão de nível mediano, 27, uma questão de nível difícil, cansativo, 28, uma questão de nível difícil, não fácil, na verdade, né? Que é a questão 29, sobre geografia do Maranhão, e uma questão de nível técnico mediano, de nível de questão 30, sobre geografia física. Então, não é uma prova dada, como em outros momentos da UEMA, mas também não é uma prova difícil. É uma prova que tem duas questões mais cansativas e o resto é tranquilo demais. Então, vamos lá. Lembrando que isso daqui faz parte do processo de conhecimento de vocês, né? Então, vamos lá, vamos pontuar aqui algumas coisas para a gente se dar bem na prova. Então, questão número 25. A questão número 25, de nível cansativo, de nível difícil por ser cansativo, é uma questão que trata de geopolítica. Então, a área de conhecimento é geografia política, né? A famosa geopolítica. Beleza? Tudo bem? E a temática da questão é sobre questão palestina. Tudo bem? Então, questão palestina. Vamos ver aí o que eles dizem aí, os conceitos que eles mostram para a gente tentar tirar o melhor proveito possível dessa questão. No mês de maio de 2021, a prova é de 2022, então você percebe que é atualidade geopolítica, né? No mês de maio de 2021,
houve uma série de conflitos entre Israel e Hamas, certinho? Tudo bem? Entre Israel e Hamas. Lembrando que Hamas, certo? Segundo Estados Unidos, não é? União Europeia e países apoiadores de Israel, é um grupo, olha só, é um grupo terrorista antissemita. Antissemita. O que quer dizer isso, professor? Que odeia Israel, certinho? Que quer acabar com Israel e não reconhece a existência de Israel, certo? Esse grupo antissemita, chamado Hamas, ele atua na faixa de Gaza, certinho? Tudo bem? Grupo palestino que faz oposição armada à ocupação israelense na região administrada pela Autoridade Nacional Palestina. Bom, falou em grupo armado, né? Você pode perceber que o estado do Maranhão é um estado de tendências esquerdistas e, pelo jeito, o governo do Maranhão, não rotula o Hamas como grupo terrorista, certinho? Ele fala em grupo armado, só faltava colocar o cabimento aqui de ser revolucionário, né? Certinho? Quem mata crianças, né? Quem mata civis indefesos, segundo o conceito de terrorismo, promove terrorismo, então é grupo terrorista. Certinho? Tudo bem? Mas vamos lá. Apesar do enunciado ele não enquadrar o Hamas como grupo terrorista, né, a gente sabe que pelo conceito do que é terrorismo. As razões imediatas, nesse caso, foram o despejo de famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, na Jerusalém Oriental. Certinho? Jerusalém é uma cidade disputada pelas duas religiões, né? Tanto os israelenses judeus como os palestinos muçulmanos. Então, se coloca assim, você coloca aí, cidade disputada. Então, existe disputa na cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada por 3 religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E a proibição feita a um grupo de palestinos de entrar no complexo da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, um dos locais mais reverenciados pelo islamismo. Esses são episódios que demonstram o clima tenso da região desde a criação do Estado de Israel em 1948. Tá? Olha só, quem criou o Estado de Israel foi a ONU, que dividiu a Palestina em 2 estados, que é o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Só que naquela época, vários países da Liga Árabe tentaram o quê? Invadir Israel e não deixar com que o Israel se formasse. A reação de Israel foi forte, ganhou a guerra e invadiu o que seria o território do Estado da Palestina, e os palestinos ficaram, a partir de então, sem Estado. Certinho? Beleza? Bom, essa imagem que vocês observam aqui, de pessoas jogando pedra, com certeza deve ter aqui no ambiente aqui também exército israelense. Isso daí é chamado de intifada, certinho? O que é intifada? Intifada é quando os civis ficam brigando na rua contra os militares israelenses, certo? Beleza? Tudo bem? Tem muitos deles que se protegem, né? Para não serem identificados, né? Certinho? Beleza? Como esse daqui, que está no meio da foto. As características das disputas terroristas e dos conflitos que envolvem a questão palestina são. Então, ele quer saber, não é, o que envolve essa questão palestina, entre a briga entre israelenses e os árabes da região, e ao longo da história com os países árabes também, né? Vamos ver aí o que ele diz de errado, vamos ver o que ele diz de certo. A aprovação da ONU para a expansão do território israelense em regiões ocupadas por palestinos
o que gera as intifadas, os enfrentamentos da população palestina aos israelenses com paus e pedras. É isso, realmente é verdade. Em busca da soberania com o apoio da Arábia Saudita. Bom, aqui nós temos alguns problemas, né? A ONU, para a ONU aprovar, tem que passar pela resolução do Conselho de Segurança. E lá tem os chamados 5 membros com poder de veto, certo? E geralmente a Rússia e a China vetam as propostas de expansão do território israelense, né? Certinho? E se for contra Israel, quem acaba vetando é os Estados Unidos e a Inglaterra. Certinho? Então, aqui temos um erro aqui nessa ONU aprova expansão, né? Certinho? E outra coisa, a Arábia Saudita, pelo menos aparentemente, não apoia, certinho? A causa palestina. Aparentemente, recentemente, né? Porque, na verdade, você tem até uma aproximação diplomática que foi um pouco minada com os atuais acontecimentos na Palestina, na faixa de Gaza, mas você tinha uma aproximação da Arábia Saudita com Israel, certinho? Beleza? Então, esse apoio da Arábia Saudita depende do momento em que você está lendo a questão, certo? Havia uma aproximação diplomática entre os dois, só que depois dos conflitos atuais na faixa de Gaza, a Arábia Saudita, temendo a reação do seu povo muçulmano, acaba dando uma afastada, uma afastada de Israel, certinho? Havia até uma configuração de acordos comerciais bilaterais entre os dois países, mas com a atual conjuntura deu uma afastada. Então, esse apoio da Arábia Saudita é variável. Agora, o que é irrefutável é o apoio de Irã, apoio da Síria, às causas da Palestina. Então, essa daqui está errada, certinho? Resistência por parte de Israel é aceitar determinações da ONU que dão à Palestina o direito sobre a faixa de Gaza, que é um território autônomo dos palestinos, sobre a Cisjordânia, que é um outro território autônomo da Palestina, e em relação a Jerusalém Oriental, que também Israel não quer ceder, o que leva à adoção de uma política de constantes assentamentos no território palestino desde a década de 70 e ações armadas para proteger esses cidadãos israelenses que moram nas zonas de conflito. Ou tem o quê? Zonas de assentamentos agrícolas nas áreas ocupadas da Cisjordânia e também da faixa de Gaza. Moral da história, a alternativa correta é a alternativa B, de Alessandro, um menino bonzinho, ou menino bacana. Certinho? Olha aí que bonitinho, né? Tranquilo demais. Vamos ver porque as outras estão erradas. Autorização por parte da Organização para a Libertação da Palestina já não existe desde a década de 90. Então, está errado aqui. Certo? A política dos ministros, o que existe é a Autoridade Palestina, né? Não é Organização para a Libertação da Palestina. A política dos ministros israelenses conservadores de buscar uma política de conciliação. Não. Os ministros conservadores, eles buscam manter a ideia de conflito, né? De resistir por 2 motivos. Primeiro, porque esses ministros estão vinculados à indústria bélica e para a indústria bélica lucrar, tem que guerrear. Certo? Tem que proteger e tem que mandar bala nos palestinos, certo? E a segunda coisa é que se eles, como conservadores, apoiam a conciliação, a sociedade mais conservadora de Israel pode gerar oposição a eles e eles perderem espaço político. Então, alternativa errada. O longo histórico de conflitos entre Israel e Palestina, desde a Guerra dos 6 Dias, não é desde a Guerra dos 6 Dias. A atual conjuntura geopolítica da região começou em 1948, quando a ONU divide a região, certinho? Mas teve conflito em 1956, certinho? Beleza? Teve conflito em 1967, que é o mais famoso, que é a Guerra dos 6 Dias.
teve conflito em 1973, certo? Agora, os atritos na região começam desde antigamente, certinho? Você pode reportar a um passado bem remoto, ou você pode reportar ao movimento sionista do final do século XIX, que é uma campanha, não é, de transferência de judeus para a terra prometida Palestina, devido às perseguições causadas principalmente pelos czares russos, endividados em relação ao povo palestino, certo? Então, não é uma coisa que começou em 67, mas começou bem antes. Então, a alternativa é errada também. Certinho? Bom, o nível dessa questão, eu falei que ele era difícil porque é cansativo, é grande, mas ela é difícil também porque tem vários detalhes que você deveria saber na hora da prova. É uma questão que realmente essa daqui, se você acerta, você passa na frente de muitos candidatos, certinho? Então, fique ligado que, na verdade, essa questão ela é de nível altíssimo, na verdade, porque você tem que decorar e lembrar de alguns fatos que acontecem, beleza? Bom, vamos para a próxima. A 26. A 26 é sobre crise energética, certinho? Vamos lá, ó. A charge faz referência a uma crise energética de 2021, certo? Pessoal, as crises energéticas que acontecem no Brasil, eu acho que é no Brasil, né? Deixa eu ver. No Brasil. No Brasil, tem a ver muitas vezes com falta de chuva, falta de chova, certinho? Tudo bem? Tranquilo? Ou por causas naturais, como, por exemplo, lá no centro-sul do Brasil, a presença do Laninha, certinho? Que pode gerar o quê? Estiagem naquela região, cheia de hidrelétrica, né? Ou por falta de água, certinho? Devido a alguma mudança climática, desajuste do clima, devido aos fatos, né, que acontecem ao longo do mundo, certinho? Ao longo do tempo no mundo, que é o processo de aquecimento global, que acaba modificando um pouco os climas do mundo, né? O que levou a valores, o que elevou os valores do quilowatt balizados por bandeiras de cores que passam a patamar mais elevado, o vermelho, certinho? O que é esse vermelho aí? Fica mais caro, né? Quando você não tem como gerar energia elétrica e a demanda está alta, né? Aí você acaba tendo um problema de encarecimento da nossa querida energia elétrica. Naquele momento, ou seja, é uma prova de atualidades também, né? Naquele momento, os reservatórios das usinas estavam em níveis baixíssimos, então deveria ser período de estiagem, certo? Então, olha só, sem chuva, estava chovendo muito pouco, né? Certinho? Porque os reservatórios estavam baixos, mesmo sem aumento do consumo de energia, né? Então, então é por causa da chuva. Já que o país passava por retração do mercado, aumento da inflação, que acaba diminuindo o poder aquisitivo, né? Certinho? Tudo bem? E diminuição da produção por causa da pandemia, ou seja, a chamada economia parada. E mesmo assim faltou energia, deve ser por causa das chuvas. Certinho? Ó, apague um ponto de luz para economizar. Qual luz? A do fim do túnel? Aí é uma charge, né? Tem que rir. Que coisa engraçada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Achei muito engraçado. Ó, vamos lá. A crise retrata a charge como justificativa as seguintes causas. Então, ele quer as causas, certinho? Cuidado com os distratores, tá? Que podem ser, por exemplo, a consequência. A consequência é o encarecimento da energia, que o texto até já deu ali, uma das consequências, né? Então, vamos lá. Falta de planejamento na gestão hídrica por parte do governo e déficit hídrico. O falta de planejamento para tentar prever esse problema e gerar soluções prévias, precauções, né? Parece que o governo não teve essas precauções. E essa falta de planejamento é escancarado quando a economia está em desaceleração e falta energia. Ai, que doideira, né? Então, a alternativa A de I love you, já estou aqui treinando o meu inglês, né? É a alternativa correta. Beleza? Vamos ver porque as outras estão erradas.
Centralização da política nacional nos estados da federação. Ai, meu Deus do céu. Centralização nas federações, nos estados da federação. Quando você delega, vamos dizer assim, funções da administração pública para estados da federação, gerando, vamos dizer assim, algum tipo de conduta deles, você está descentralizando e não centralizando. Está errado aqui. Certinho? Tudo bem? E o deslocamento da zona de convergência do Atlântico Sul para o oceano. A zona de convergência é uma zona de baixa pressão. Isso pode acontecer. Pode acontecer que lá na frente do litoral de São Paulo, do Paraná, você tem uma água mais aquecida por algum motivo, sei lá o que, pode ser até o aquecimento global, que aquece as águas, e aí gera uma zona de baixa pressão chamada de zona de convergência. E aí as massas úmidas se deslocam para o oceano e evita chuva no continente. Isso pode acontecer. Certinho? Mas aqui esse negócio de centralização política nos estados, na verdade, você está, centralizando ou federalizando alguma coisa e não centralizando, né? Ai, meu Deus, está errado. Manutenção do horário de verão. Por causa do horário de verão é que tem problemas de falta de energia elétrica. E se você tiver falta de luz em casa, por exemplo, é só você atrasar uma hora que a luz aparece novamente. Olha só o cúmulo do absurdo que nós chegamos. Certinho? Tudo bem? E só lembrando que horário de verão é para economizar energia, né? Então, tá errado aqui. Excesso do poder da Agência Nacional de Energia Elétrica. Certinho? Tudo bem? É por isso que falta luz na sua casa, porque o Estado, né, gerou para essa agência reguladora muito poder. Se ela não tivesse tanto poder, nunca faltaria luz na sua casa. Olha que coisa doida. Não tem nem sentido isso daqui. E o Eninho provoca mais chuva no centro-sul, onde tem mais hidrelétrica. Então, não seria o caso, né? Se fosse o Laninha, até poderia ser, mas esse excesso de poder aí... A agência reguladora é aquela que cria normas para a iniciativa privada atuar, tá bom, gente? Beleza? Na ideia de transferir para a iniciativa privada o ônus, né, de explorar o serviço, ou a vantagem de explorar o serviço, só que tem que ter regulação do Estado, certo? É uma nova tendência aí da chamada nova gestão administrativa, né? A política de estatização das empresas energéticas. Na verdade, você tem desde 97 um processo de privatização. E o Laninha que causa secas no Nordeste. Não, o Laninha causa secas no Sudeste. No Nordeste provoca chuva. Certinho? Nossa, tá errado aí. Beleza? Tranquilo? Então, a alternativa correta é a alternativa A, de I love you. Tudo bem? Facinho demais. Vamos ver a próxima. Achares ilustram um problema causado ao meio ambiente. Bom, você está vendo aí fogo, carro soltando um pum, olha só, né? Uma chaminé, uma casa, tudo poluindo, certinho? É poluição. E pelo jeito aí, esse fogo aqui sugere que são gases estufa que estão sendo liberados na atmosfera. Então, deve ter a ver com o aquecimento global, que é a elevação da média térmica por aumento de poluentes geradores do efeito estufa, né? Então, deve ser isso, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. A Charles ilustra a causa de um problema pelas atividades humanas que atuam diretamente sobre a dinâmica atmosférica. Que triste, né? Ele deveria falar sobre as características do clima, né? Eu acho que o cara deu uma vacilada aqui, ó. Não deveria ser dinâmica atmosférica, né? Deveria ser o quê? Que atua diretamente nas características do clima. Nas características do clima, né? Do clima mundial ou até regional, mas tem que ser no clima. Dinâmica atmosférica pode ser o efeito da mudança climática, né? Mas tudo bem, vai. Certinho?
certo? Se fosse dinâmica atmosférica, a alternativa que a gente vai colocar como certa, se muitas que são consideradas erradas, poderiam ser certas. Então, acho que o cara deu uma vacilada ali. Vamos lá. O problema causado, então, ele quer a causa do problema, certinho? E a ação na atmosfera são respectivamente. Então, ele quer o problema causado e a ação na atmosfera. Vamos lá. O aumento dos efeitos da radiação solar e o consequente e o aumento das áreas florestadas. Bom, o aumento dos efeitos da radiação solar. Bom, você tem dentro do contexto térmico da Terra, a radiação solar como a única fonte receptora de energia, fornecedora de energia para a Terra, né? O que aumenta os efeitos da radiação solar poderia ser o quê? Poderia ser várias coisas, como, por exemplo, vamos lá, lembra que a radiação solar ela vai aquecer a superfície, certo? E ao aquecer a superfície, certo? Vai gerar irradiação para a atmosfera de calor, tá bem? Então, não é só isso que gera, não é? Você poderia ter, por exemplo, a urbanização com concreto e asfalto. A urbanização pode gerar efeito, certinho? Urbanização. O desmatamento propriamente dito também, né? Porque não retém tanto carbono. O desmatamento, beleza? E aí você tem a poluição também, gerando maior ação, não é, do calor gerado pela radiação solar. Então, não é? Ficou meio genérico aqui. E a consequente aumento das florestas no planeta. Não tem muita relação, não. Certinho? Aumentar a floresta no planeta, isso daí não é uma consequência plausível para o aquecimento global, né? As mudanças climáticas podem gerar até a extinção de florestas úmidas, né? Então, tá errado. Aumento da biodiversidade em escala normal. A causa do aquecimento global é o aumento da biodiversidade. Ai, meu Deus do céu. A floresta aumenta e aí tem... A causa está aqui, é a imagem que está aqui, certinho? É a poluição. O cara aí deu uma vacilada. Diminuição da camada de ozônio pelo clorofluorcarbono, que gera maior possibilidade de você contrair uma doença de pele, câncer, né? Devido aos raios ultravioletas. Mas isso daí não tem muito a ver com o que a gente está vendo no momento, né? Porque o Tratado de Montreal de 87 já deu até uma apaziguada em relação a esse problema, né? Deu uma amenizada quando foi meio que proibido em muitos países o uso do CFC. Então, não tem aí, não é esse a sugestão da questão. A mesma coisa é aqui, ó, certinho? E o aumento dos gases de efeito estufa, eu acho que é a alternativa melhor, e o consequente aumento das temperaturas, certo? Na verdade, o aumento das temperaturas é uma outra forma de você falar em aquecimento global, devido à hipertrofia do efeito estufa. É o aquecimento global, certinho? Fácil, tranquilo, certinho? Um aumento dos gases de efeito estufa, que retém mais energia, isso gera uma elevação da média térmica mundial, que a gente chamou de aquecimento global. Então, a alternativa correta é a alternativa E, de Alessandro, um menino muito especial. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, essa daqui é uma questão bem cansativa, certo? Você tem que lembrar, não é? Da briguinha entre União Europeia e Rússia e o contexto da Ucrânia, certo? Tudo bem? Então, é uma questão também de geopolítica, é uma questão bem desagradável como a 26, certo? É de geopolítica, beleza? Lembrando que a Rússia era uma grande fornecedora de gás natural para a União Europeia, certinho? Para os países da Europa, certinho? Alemanha e tantos outros, certo? Então, isso daí pode estar em jogo, tudo bem? E você expandir, e se a Rússia, que não gosta muito da União Europeia, expande sua área de influência na Europa Oriental, isso pode afetar
a União Europeia em relação ao fornecimento por essa região de gás natural para a União Europeia, né? Lembrando que a exploração de gás natural e petróleo da Rússia está mais próximo da Europa do que da China. Se fosse mais próximo da China, isso poderia ser um problema maior para a União Europeia, certinho? Porque aí a Rússia transferiria o seu comércio, seu fornecimento para a China, que já existe, inclusive, certo? E isso daí agravaria muito a relação, que já é ruim, entre a União Europeia e a Rússia. Mas vamos lá, ó. O texto a seguir foi publicado no Diário do Nordeste, antes de deflagrada a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está em guerra até hoje, né? Uma ameaça de guerra entre a Rússia e a Ucrânia veio à tona. Já está acontecendo. Moscou vem sendo acusado de preparar uma invasão militar ao vizinho pró-Ocidente. Ó, vizinho pró-Ocidente. Isso quer dizer que a Ucrânia, pessoal, a Ucrânia, ele gosta muito da União Europeia, certinho? Beleza? E gosta muito, sonha participar da organização do Tratado do Atlântico Norte. Tudo bem? Certo? A OTAN, que é uma, vamos dizer assim, uma associação militar, uma organização militar, né, de defesa dos países membros, né, de proteção. Moscou vem sendo acusado de preparar uma invasão militar ao vizinho pró-Ocidente. Pró-Ocidente quer dizer que a Ucrânia é amigo do Ocidente, amigo, por exemplo, da União Europeia, né? O país mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, o que gera temores de uma invasão iminente. Iminente é próxima, né? A rivalidade entre os países tem raízes históricas. Rússia e Ucrânia compartilham como origem o chamado Rus de Kiev, certo? Um principado que existiu entre os séculos 9 e 13, que alguns dizem que é a raiz do povo russo, né? Que é no território da Ucrânia. Essa entidade abrangia a Rússia contemporânea, a Ucrânia e a Belarus. Moscou considera esta área de seu berço, ou seja, o berço do povo russo, que fica dentro da Ucrânia. Na verdade, o que a Rússia de fato quer é uma abertura vantajosa para o Mar Negro, certinho? Estratégico, certinho? Ou sua posição geoestratégica no Mar Negro. E lembrando que a Ucrânia é um local também estratégico, porque vários gasodutos e oleodutos passam por lá, certo? Então, é uma região que tem um interesse muito forte do interesse da Rússia, né? Certinho? Ó, Donbás, onde está localizada uma bacia mineira e industrial, é economicamente vital para a Ucrânia. A região fica a leste do país e é o epicentro, perto da região ali de a região um pouquinho afastada de Kiev, que fica mais para o ocidente, né? É a parte mais oriental do país, né? É o epicentro do conflito entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos, apoiadores de Moscou. É que nessa região mais a leste da Ucrânia tem a maioria da população russa. E os russos, eles não querem ficar na Ucrânia, eles querem o quê? Se anexar à Rússia, certinho? Beleza? Uma batalha cultural entre Kiev e Moscou também está no centro do conflito. Há argumentos de que a região, juntamente com grande parte do leste da Ucrânia, é povoado por uma população de língua russa, certinho? Olha aí, ó, o leste da Ucrânia, viu? O oeste é tártaro mesmo, tártaro é ucraniano, né? Certinho? O que precisa ser protegida do nacionalismo ucraniano. Olha só, então é um conflito de caráter nacionalista. A grande parte dos russos que vivem no leste da Ucrânia querem se separar da Ucrânia e se unir à Rússia. Isso teve, inclusive, como ação o apoio da Rússia ao quê? A um referendo que teve na Crimeia, e a Crimeia se tornou um território autônomo russo depois disso, em 2014, certo? Beleza? Ó, segundo informações da Agência Nacional de Notícias AFP, a russofilia da região deve-se, no entanto, à russificação forçada
e o repovoamento na região pós-Segunda Guerra. Lembrando que na pós-Segunda Guerra, a Ucrânia ela passa a ser parte da União Soviética. E várias repúblicas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e várias repúblicas elas se uniram para formar a União Soviética. E isso daí gerou um problema, né? Que poderia ter movimentos separatistas. Então, o que aconteceu para não gerar isso? Houve uma mistura étnica. Então, o que era para ser um lugar de muito ucraniano e pouco russo, acabou recebendo muito russo para gerar essa mistura étnica, né? Essa mistura cultural, e não haver manifestações de regionalismos, né? Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Olha só que bonito, ó. Então, nós temos aqui essa estratégia da Rússia, né? É como se fosse assim, ó, nós estamos aqui num grupo da maçonaria. Existe um grupo, né? Meio maçonaria lá em Brasília, chamado maçonaria. São um monte de homens que se reúnem. Aí imagina assim, a maçonaria, o povo fala mal das mulheres, imagina isso. Né? Aí tá lá, né? As machonas, todo mundo falando mal das mulheres. E aí o que acontece? Aí alguém fala assim, estão falando mal das mulheres, vamos colocar mulheres aqui junto, né? Para eles se sentirem inibidos e não falarem mal dela. Pronto. Ou você tem uma roda de mulheres que falam mal dos homens, né? E aí o cara pensa assim, eu vou colocar um monte de homem aqui também junto com as mulheres para inibir e não falar mal de um do outro. E é a mesma coisa. Entendeu? Assim, olha, para eles não reclamarem esse território como deles, os ucranianos, o que a gente vai fazer para formar uma União Soviética mais equilibrada? Pega um monte de russo e coloca lá. Então, é esse daí o grande lance, certinho? Isso é chamado de mistura étnica. Isso daí foi muito feito na Iugoslávia, não é? O Marechal Tito, ele misturou todo mundo, né? Misturou todo mundo. Isso depois acabou gerando uma guerra nacionalista, não é, dentro daquele território da Iugoslávia, a partir da década de 90, sem precedentes na Europa, né? Com caráter de limpeza étnico e tal. Então, beleza? Então, olha só que bonito. Olha só, isso foi uma estratégia da União Soviética, misturar o povo, né? Então, vamos lá. O expansionismo russo sobre a Ucrânia coloca a União Europeia em uma situação paradoxal e de conflito de interesses. Por que paradoxal? Putz, cara, a Rússia fornece petróleo para a gente, fornece gás natural, né? A gente precisa deles, ter uma boa amizade com eles, apesar de não existir, né? E essa boa amizade acabar gerando, vamos dizer assim, não é? Um acesso ao gás natural, ao petróleo. Mas, por outro lado, essa agressividade russa em relação à União Europeia, não é, pode gerar uma perda de espaço da União Soviética e eles não firmarem acordos vantajosos na Europa Oriental. Então, tem todo um problema, um dilema aí por parte da União Europeia, certo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Em situação paradoxal e do conflito de interesses, uma vez que, vamos lá, veja bem, ó. Veja bem. Alternativa A. Os países da União Europeia estão unanimamente a favor da democracia ucraniana, pois dependem dela para abastecer o seu mercado em mais de 50% com automóveis lá montados. Gente, não é isso. Não é porque grande parte dos automóveis são produzidos na Ucrânia que existe esse dilema. Então, está errado. Não é uma questão industrial, é uma questão energética. Então, está errado. A União Europeia depende do gás natural russo. Opa! E de uma balança comercial favorável a ela. Quer dizer, balança comercial é comprar barato, pelo menos, esse gás natural, né? Sobretudo a Alemanha. Por isso, deve combater o sonho de Vladimir Putin em construir uma União Eurasiana, que incluía a Rússia, a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, competindo com a influência da União Europeia, sobretudo no leste europeu. E isso daí geraria, como consequência, não é, uma perda de espaço, e essa perda de espaço iria prejudicar o fornecimento de gás natural para a Europa, para a União Europeia.
Então, a alternativa correta é a alternativa B, de Alessandro, o menino bonzinho. Enquanto que essa daqui está errada, não é um aspecto industrial, produzir carro, né? Primeiro que a União Europeia produz muito carro, certo? Segundo, por exemplo, que pode ser importado da América Latina, pode ser importado da Coreia e de outros países que também produzem carro. Então, não é isso, certo? E outra coisa, a Ucrânia não é um grande produtor de carro, né? Fabricante de carro. A Rússia, apossando-se da Ucrânia, constrói a União Eurasiana. Depende de outros acordos, né? Mantendo a supremacia sobre o transporte de hidrocarbonetos na Europa. Porque por lá passam gasodutos e oleodutos essenciais à distribuição eurasiana, o que coloca a União Europeia do lado da Rússia. Do lado da Rússia. Na verdade, a União Europeia ela vai de embate, de encontro aos interesses russos. Então, está errado. A União Europeia, tendo assinado um tratado de livre comércio com a Ucrânia, não assinou. Iria assinar. Inclusive, a Ucrânia iria entrar na União Europeia. Então, está errado. A Rússia, que invadiu a Crimeia, bom, vamos lá. Em 2010, é exportadora de bens de consumo industrializados essenciais à União Europeia. Não. A União Europeia já é industrializada o suficiente. E a Rússia tem uma indústria muito sucateada, certinho? Então, o que acontece? Você acha que vai conseguir competir? Não. Na verdade, é a questão energética, certo? E essa ideia de invadir a Crimeia é meio estranho, viu? Porque, na verdade, foi um referendo apoiado pelo governo russo que acabou gerando uma votação na população local e elas resolveram se anexar à Rússia. E aí a Rússia entrou para proteger os interesses dessa população, certinho? Então, estamos aí com uma questão errada. Essa questão é bem mais fácil do que a 26, viu? Inclusive, beleza? Mas ela, mesmo assim, é uma questão de nível bem interessante, certo? É que é muito absurdo as alternativas erradas e acaba facilitando a gente entender por que a B é correta, né? Certinho? Ao contrário lá da Palestina, porque são todas bem complexas as alternativas. Essa daqui é tranquilo. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Agora nós vamos sair da geografia geral e do Brasil, né? E vamos entrar na geografia do Maranhão. Olha que bonitinho. Vamos ter aulas no YouTube, né? De geografia do Maranhão para vocês, certinho? Tranquilo? Para vocês aí darem uma estudadinha a mais, certo? Leia o texto e analise o gráfico para responder a questão. A produção de extração de vegetal e da silvicultura. Silvicultura é plantação de floresta, né? É a famosa florestas artificiais. Floresta artificial, certinho? Essa floresta artificial, geralmente, ou produz carvão vegetal para siderurgia, né? Principalmente, ou produz celulose para a indústria de papel e celulose, na região ali do Vale do Tocantins, né? Vale Tocantins, a região tocantina, Bico do Papagaio, aquela região cujo polo produtor é Imperatriz, região de Imperatriz, certinho? Beleza? Que tem ali a expansão da silvicultura, né? É publicada anualmente pelo IBGE desde 86. O Instituto Maranhense dos Estudos Socioeconômicos e Cartográficos apresenta o PEVS no Maranhão, comparativamente entre os anos de 98 e 2018, mostrando que, mesmo com pequena participação na economia estadual, os valores agregados do extrativismo e silvicultura têm aumentado desde 2013 com maior vigor, principalmente por conta da celulose, principalmente por conta da Suzano, né, papel e celulose ser instalada no estado maranhense. A atividade participou com 3,2% do valor adicionado bruto do setor primário do Maranhão, ao passo que, apesar de alternar produtos, o extrativismo vegetal também mantém praticamente os patamares percentuais. O extrativismo vegetal, na verdade, você tem aqui mata dos cocais, né, com babaçoais,
e essa mata dos cocais, ela também eleva no estado o extrativismo vegetal também, certo? Então, vamos lá. No Nordeste, o Maranhão é o estado que mais produz em valor produção de extração vegetal, certinho? Conforme o gráfico a seguir. Bom, Maranhão e Piauí lideram, né, por causa do quê? Por causa da mata dos cocais, certinho? Beleza? E os outros, Bahia, por exemplo, é a produção de dendê. Olha que bonitinho. Dendê, certinho? Tudo bem? Matéria-prima para o óleo de dendê. E o resto é bem pouquinho, né? É porque é caatinga. Aí tem, por exemplo, Pernambuco e na Bahia tem mata atlântica, né? Floresta úmida, e tem uma biodiversidade que ajuda, né? Mas os campeões mesmo é o Maranhão, que além de ter a mata dos cocais, tem a pré-amazônia também, né? Então vamos lá, no que se refere aos produtos do extrativismo vegetal maranhense, alguns deles têm relação direta com a situação paisagística posicional entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Lembra que o estado do Maranhão, como o estado Tocantins também, ele é considerado um estado, uma região de transição entre três biomas, Cerrado, Caatinga e a Amazônia, né? Caracterizadora do estado do Maranhão. Os três produtos extraídos com representatividade no Maranhão são... Pessoal, sério mesmo, você não precisa nem saber muito para você acertar essa questão, é só você usar o bom senso. Ele está falando de extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal, carvão mineral, não é extrativismo vegetal, então você cancela, certinho? Você cancela esta daqui, tudo bem? Olha a outra aqui, ó. Veja bem, carvão mineral, você cancela essa daqui, tudo bem? Bom, látex borracha tem muito a ver com o que se chama de mata de várzea da Amazônia, né? A floresta amazônica ela é dividida em mata de terra firme, mata de várzea, certinho? E mata de igapó, certo? A mata de várzea é aquela que recebe, pelo menos grande parte do ano, inundações. E o outro fica estiagem. E é ali que tem as seringueiras. Só lembrando que na parte da pré-Amazônia maranhense, o que você tem é uma mata seca, de terra firme, chamado de igapó, e não mata de várzea. Então, é quase impossível ter látex em grande quantidade no Maranhão. Então, está errado aqui. Certinho? E está errado aqui também. Opa! Temos aqui Jaborandi, Babaçu e Carnaubais. Certinho? Que, se você observar, é a mata dos cocais, certinho? Então, por eliminação, você chega na alternativa correta. Que lindo, professor! Você esclareceu uma questão que eu não sabia nem onde pisar. É verdade, estou aqui para isso, para ajudar vocês. Essa pessoa linda está aqui, né, tentando ajudar vocês. Certinho? Tudo bem? Tudo bem? Inclusive, quero mandar um beijo para minha avó, que está me assistindo do inferno, certo? Eu vou passar o link para ela da aula, porque ela também vai fazer vestibular, e vai o quê? E vai fazer, e vai passar no além, né, para a prova aí. Eu acho que ela quer engenharia florestal, um negócio assim, certinho? A véia estudiosa, certinho? Tudo bem? Eita, nós, vai aparecer na coisa aqui, certo? Então, vamos lá. E a última questão, né, é uma questão de geografia física, características de rios, né? Olha só, aqui é geografia física, beleza? Física. E a geografia física mexe com a relação de relevo mais rio, né? Certinho? E aí ele mostra aqui uma sugestão de resposta para a gente. Pessoal, essa característica aqui, ó, desse tipo de rio aqui, ela é típico da Amazônia, certinho? Amazônia, acho que é da Amazônia, tem floresta aqui, ou da Baixada Maranhense. A Baixada Maranhense também tem essas características aqui, certo? Beleza? Pessoal,
Veja bem, essas curvas que o rio está fazendo aqui, ó, o rio faz umas curvinhas, né? Ó, faz umas curvinhas assim. Essas curvinhas, eu vou até reproduzir aqui a curvinha do rio. Olha que bonito que o rio vem assim, depois ele faz isso, depois ele vai embora, certinho? Vai fazendo outros zigue-zagues lá em cima, né? Isso daqui é chamado de meandros, certo? Meandros. Esses meandros, essas curvas acentuadas que o rio faz, ele faz por causa das águas lentas dos rios, desses rios aqui. Águas lentas. E por que a água do rio está lenta, professor? Praticamente não leva o meu barquinho ou o meu iate embora, porque você tem um relevo de planície. E relevo sem desnível, praticamente o quê? Praticamente a água fica praticamente parada, certinho? Ela não se desloca direito. Então você tem que encontrar uma resposta, se é isso que está pedindo, a gente vai ver aqui, né? Que diz o seguinte: ó, esse rio ele faz tanta curva porque a água é tão lenta que ela não consegue levar o obstáculo embora. Então ele vai desviando dos obstáculos, né, devido à lentidão das suas águas. E essa lentidão ocorre porque é uma grande planície que tem ali. Então vamos ver, ó. A paisagem geomorfológica, opa, ele está falando de relevo mesmo. Então é planície, tá bom? Rio assim é planície. Retratada na imagem representa uma planície, então ok, vamos ver. Planalto está errado, porque tem desnível, e aí os rios não são assim. Depressão tem desnível e os rios não são assim. Montanha, aí que não tem mesmo, né? E serras, aí que não tem mesmo. Nossa, só pelo relevo, pelo tipo do rio, você já elimina tudo. Essa questão é muito fácil. Planície, na qual o escoamento dos cursos d'água é reduzido. Não, não. Não é que o escoamento dos cursos d'água é reduzido. O cara que. Ai, meu Deus do céu, essa UEMA, viu? O escoamento ele pode ser intenso, depende da quantidade de água que tem o rio, né? O que deveria ser aqui é que a velocidade do escoamento dos cursos d'água é reduzido, ou é reduzida, né? A velocidade, resultando na formação de meandros, certinho? Resultando na formação de meandros. Então, é lógico que, sendo reduzido o curso d'água em quantidade, também facilita a formação de meandros. Mas, pô, a gente está na Amazônia, a Amazônia chove para caramba, os rios são volumosos, mesmo esses rios volumosos, eles não têm linearidade, eles conseguem fazer essas curvas, né? Que o diga, por exemplo, no estado do Maranhão, o rio Mearim, o rio Pindaré, que não são rios pequenos, certo? Beleza? São rios de médio porte, e eles fazem essas curvas. Então, tem alguma coisa aí. Ou a coisa aí é a velocidade do rio é bem reduzida, e isso gera as grandes curvas chamadas de meandros, que são as curvas dos rios. Certinho? Então, a alternativa correta é a alternativa A, de I love you novamente. Certinho? E aí a gente concluiu essa prova, o EMA 2022. Uma prova que tem 2 questões difíceis, tem 2 questões medianas e a 30 é uma questão fácil. Eu acho também a 29 fácil. Então, nós teríamos aqui 2 questões difíceis, são 5 questões, né? 6 questões, 2 questões difíceis, 2 medianas e 2 fáceis. Certinho? Tudo bem? Fácil, né? Tranquilo? Para você passando em medicina, não é? Você querendo um curso concorrido como medicina ou outros concorridos da UEMA, você teria que acertar as 2 medianas, as 2 fáceis e pelo menos uma difícil, certo? Para você atingir um índice aí de mais ou menos 80%, 81% para, pelo menos geografia, não comprometer a sua vaga, certinho? Tudo bem? Eu acho muito difícil alguém ter, vamos dizer assim, fechado essa prova aqui de geografia. Mas também você não pode vacilar errando 2 questões. Certinho? Tudo bem? Beleza? Então, vamos ficando por aqui. E na
próximo encontro eu corrijo outras provas para vocês. Um abraço e até mais.